Continuando com os nossos gregos da Idade Antiga, agora nós vamos falar de Platão. No nosso momento Caras aqui, ele morreu com 80 anos. Veja que na época era bastante. Ele também era ateniense. Ele era descendente de um dos 12 pais de Atenas, os que criaram Atenas. Então, além de ser rico, era influente, né? Foi um dos maiores defensores do Sócrates, mas não teve jeito. Naquele trecho que nós lemos do Sócrates, nós vimos que é de um livro do Platão. Tudo que nós veremos sobre Platão foi daquela forma em diálogo, parecendo um roteiro de teatro. Qualquer livro do Platão que você pegar é nesse sentido. Existem as pessoas dialogando, são diálogos, né? Então o Sócrates sempre como personagem principal. Então é muito difícil saber se quando Platão está falando, se efetivamente é aquilo que ele ouviu que o Sócrates falou, ou se é ele falando como Platão, mas colocando aquilo que está dizendo na boca do Sócrates. Nós temos que tentar entender, conforme o contexto, se aquilo lá é um texto efetivamente que ele ouviu do Sócrates ou não. A partir de agora, como nós temos livros mesmo, todos os filósofos daqui para frente, eu vou ter esse tópico com as principais obras para a filosofia do direito, tá? Então, quando nós chegarmos em outros filósofos com uma produção incrível, eu vou estar pontuando basicamente os livros que nos interessam. Com relação a Platão, esses são os principais livros dele. O livro Apologia de Sócrates é onde ele trata da defesa de Sócrates, todo o processo. Criton, ou do dever, que narra o período dele na prisão. E Fédon pega um pedaço da prisão ainda, mas pega a condenação em si, quando ele toma o veneno. Tá? Depois desses livros, ele escreveu a República, ou Sobre a Justiça. E este sim, o livro mais importante jurídico dele. E um dos últimos livros dele foi um livro chamado As Leis, ou Sobre a Legislação. Esse livro, há uma certa dúvida entre os historiadores da filosofia se realmente foi um livro escrito pelo Platão ou se os seus discípulos fizeram uma homenagem, né, emprestando ali o nome dele como se fosse dele. Porque é um livro que é escrito completamente diferente, ele não tem diálogo. É um texto em prosa, vamos dizer assim, né? Ele não tem os diálogos com que marca a obra do Platão. Como já disse para vocês, ele é o principal discípulo de Sócrates. E também ele é conhecido porque ele, justamente por causa dos seus livros, ele cunhou uma forma de fazer filosofia com relação ao diálogo. Tudo tem que ter diálogo, né? Às vezes você usa a expressão dialética, você tem que tomar cuidado. Nesta época, quando você lê um texto falando sobre dialética grega e tal, o que está se falando é em diálogo. Aí, tudo bem, você pode traduzir dessa forma. O problema é você traduzir para sempre dialética como diálogo, e nós vamos ver isso quando nós chegarmos em Hegel, onde a coisa muda. Tá? Então, além disso, o Platão ele fundou a academia. A academia era a sua escola, onde todos os seus alunos faziam ginástica, musculação mesmo, falavam de matemática, de ciências. Por isso que a academia de ginástica chama academia e a faculdade também chama academia. Né? Quando principalmente quem é formado em direito, eu já vi juiz dando pito em advogado que faz pergunta estranha durante a audiência. O juiz vira para o advogado e fala: doutor, volte para a academia. Certamente não era biorritmo que ele estava se referindo. Era pedindo para ele, né, ir para a faculdade de novo, para os bancos escolares. É muito comum, né, você se referir à faculdade como academia. Por causa disso, graças a Platão. Então, naquele local, quase seminu, todos faziam seus exercícios físicos, se discutia filosofia, matemática, né? E aí cunhou-se o termo academia. Era sem dúvida a mais importante instituição de ensino, né, divulgação de ensino da época. E Platão, ele vai falar que as virtudes são sempre virtudes políticas. Mede-se por todos e não pela pessoa em si. A justiça é sempre social. Isso é fundamental para Platão. Uma sociedade só é justa se todos tiverem as mesmas condições. Isso que nós chamamos de pedagogia platônica, que eu vou tentar passar para vocês, porque tem uma frase do Platão que ele é mal interpretado, onde ele fala que a sociedade ideal é quando os filósofos forem reis. Mas eles pegam só o final da frase, né? Não pegam todo o raciocínio. A ideia dele é a seguinte: todos têm que ter as mesmas condições. Nessas aulas, nessa escola que eles tiverem,
vai ser visto qual é a especialidade, vocação de cada um. Então, se tiver alguém dentro com todos tendo o mesmo ensino, tiver mais facilidade com as artes, com a música, vai para a música. Se tiver mais habilidade no falar, em se expressar, vai para a oratória, para a política, etc. Tem melhor facilidade em pensar, em refletir sobre os antigos, os textos, talvez a filosofia. E sempre dessa forma. Você pega os mais capacitados e continua mantendo-os na faculdade, no ensino regular, para que eles atinjam um nível de consciência, de conhecimento, que eles possam vir ser os reis. Sendo que neste percurso é sempre aferido qual a capacidade de cada um. Tem a escola particular de Atenas e a escola pública de Atenas. Para Platão, todos tinham que ter a mesma educação e as mesmas condições. O que ia fazer diferença não era a sua condição socioeconômica. A diferença era as suas aptidões. É isso que ia pautar a sua carreira, o seu ofício. O fato que nós vivemos num sistema escravocrata aqui, os atenienses, donos de escravos, enfim, não trabalhavam, mas eles tinham outras funções, como política, cultural. Então, o braçal do dia a dia era feito por escravos. Platão dizia que a democracia é o pior dos regimes, porque a maioria vem dos interesses só da maioria. Então ele entendia que não deveria ser assim. Se a sociedade deveria, na verdade, ser uma família universal. Ou todos estão juntos, ou está difícil. Se tiver alguém de fora, isso vai dar problema. Dentro dessa estrutura de educação, você chegaria num ponto onde os melhores, os filósofos para ele, então, aqueles que estudariam mais tempo, teriam mais acesso a todo tipo de informação, por pura aptidão, não por serem filho de A ou B, ou ter tal condição social, porque todos tinham a mesma condição social, por serem atenienses, lembrando bem, isso aqui não vale para os escravos, né? Chegariam e poderiam ser reis, né? E aí ele fala que a verdade está na ideia e não na palavra. Quando você vai... Isso era uma crítica aos sofistas, porque Platão estava, né, por aqui com os sofistas por tudo que o Sócrates tinha passado. Platão dizia, não venham falar que a verdade é consensual. A verdade existe. A palavra, ela aceita qualquer coisa, né? Você pode fazer uma argumentação, até no nosso exemplo aqui do trem, né, desgovernado, lá do bonde desgovernado, o que nós estávamos usando era a palavra, né? Cada hora mudava um ponto da história, mudava completamente a conclusão de cada um, né? Você vê qual que era a verdade, não dava para saber qual era. Então, por isso que ele fala que a verdade está na ideia. Aí então ele traz essa seguinte sequência: a opinião gera um conceito, que gera uma ideia e que gera ciência. Então, esta opinião é o começo do pensamento platônico. Você tem que ter uma opinião sobre alguma coisa. Aí, você tendo essa opinião, você vai tentar conceituar essa sua opinião de uma forma, pode-se dizer, tentar que seja científico para a época. Eles não tinham microscópio, eles não tinham laboratórios, né? Então, a coisa era sempre bastante intelectual. E aí você chegava numa ideia. Essa ideia era quase como um conceito. Tendo a ideia em si, você já podia começar a inaugurar uma ciência. Assim, grosso modo, era esse o raciocínio, o método platônico de você chegar num nível científico das coisas, né? Você fazer uma análise do fogo, da água, do mar, do ar, da terra, e você pegava opiniões dos mais antigos, aquele chá da avó que a gente às vezes, você tomou chá de não sei do que. Por quê? Aquilo é passado de geração para geração. E ele também utilizava esse tipo de análise na academia, para ver se aquelas questões se dava para você fazer ciência com esses pensamentos que já existiam na sociedade ateniense. 3 grandes conceitos importantes para passar para vocês sobre Platão. O primeiro deles é o mundo das ideias. Platão dizia que na verdade, o que nós vemos, esse mundo sensível, ele é um mundo deturpado. O mundo real é o mundo das ideias. Você vê diferentes espécies de cavalos, diferentes espécies, não tantas quanto tem hoje de cachorros, mas ninguém olha para um cachorro, passa um golden, você fala, é um cachorro. Passa um chihuahua, você fala, um gato. Não, você sabe que aquilo também é um cachorro. Mas são cachorros muito diferentes. Então, para Platão, é fácil explicar isso. O chihuahua e o golden, o labrador, aquele que late pra caramba, pequenininho, enfim, vocês conhecem todo tipo de cachorro. Eles são diferentes. Mas em algum lugar lá no mundo das ideias tem um cachorro ideal.
é aquele cachorro que dá as qualidades de todos os cachorros que existem. Essa ideia dele, ele faz o quê? Existe a ideia, existe o perfeito. O perfeito está lá na ideia. O nosso aqui, o sensível, ele é imperfeito. Esse mundo sensível, portanto, ele nos engana. Então, não dá para ficar com o sensível. O sensível sempre terá interferências. Essas interferências de todos os tipos. O que nós temos sempre que tentar, então, é buscar a ideia central, a verdade, né? Por isso ele traz, até para facilitar, né, para os seus discípulos, ele apresenta o mito da caverna. Que existia uma caverna onde homens nasceram nessa caverna, estavam acorrentados olhando para o fundo. Atrás deles tinha o sol, uma fogueira, que projetava sombras no fundo da caverna do que eram as coisas que estavam do lado de fora. Então passava uma ave na porta da caverna, né? Parecia uma mancha, uma sombra de uma ave. Eles ficavam maravilhados. Olha que ave linda, coisa bonita. Porque o som também entrava na caverna, mas ainda que abafado. E eles viviam bem assim, vendo o fundo da caverna. Aquelas sombras, aquilo que eles viam, ou seja, o sensível. Até que um dia um deles fugiu. Conseguiu se soltar lá dos grilhões e fugiu e foi para fora. Quando ele chegou, a primeira coisa que aconteceu, ele ficou cego. Porque a luz do sol é muito forte. Então aquilo o atordoou por um tempo. Conforme ele foi se acostumando com a luminosidade, ele começou a perceber que aquilo que ele via, né, no fundo da caverna era muito mais bonito, muito mais colorido, com mais detalhes, com mais riqueza. Tipo, a ave era lindíssima, era colorida, ao passo que aquela sombra era sempre da mesma cor, a árvore balançava, as flores eram lindíssimas. Ele ficou extasiado, ele rodou tudo ali para conhecer tudo. Falou, não é possível que eles lá estejam tão satisfeitos em ficar olhando para aquela parede. Eu vou lá avisá-los de que aquilo não é a verdade. A verdade está aqui fora. Ele volta para a caverna e fala, pessoal, saiam, se libertem, parem de olhar para essa caverna, para essa parede, isso são sombras. A verdade está lá fora. E aí eles ficam assustados por ele, está falando daquele monte de coisa, o matam. Né? Esse filósofo que voltou. E isso você percebe, então, que é uma metáfora sobre o Sócrates. O Sócrates foi esse que se libertou da caverna, viu a verdade, quis falar para os demais e foi morto por eles. Né? Então isso mostra a importância do Platão, para o Platão, das ideias. Onde está a verdade, onde está a forma correta, onde você não está, então, preso aos sentidos, porque os sentidos nos enganam. Né? E, completando essa introdução sobre Platão aqui, o espiritismo platônico, vejam, senhores, que está entre aspas, tá? Ninguém vai falar aqui que segundo o evangelho segundo Platão. Não é isso. Platão ia perguntar, tá bom, Platão, o mundo das ideias, que legal. Por que então, tá bom, a gente sabe do cavalo, que aquilo é um cavalo, que um dia nós vimos. Onde nós vimos? Platão falou, simples. Todas as almas ficam num lugar. Elas têm acesso ao mundo das ideias. Lá elas veem tudo. Elas veem o cavalo ideal, o cachorro ideal, o bonequinho de bolacha ideal. Quando ela vai encarnar, ela vai, né, vir para a Terra, ela passa por um rio. Quanto mais água deste rio ela beber, mais ela se esquece do que ela viu. Então, se ela está meio com sede, não lembra de nada. São as pessoas mais baixas, os escravos e tal. Quando você passa por esse rio, mas não consegue beber pouca água, você ainda consegue se lembrar das coisas belas que você viu no mundo das ideias. Então você provavelmente vai ser filósofo, vai ser um artista do lado de cá, porque você vai se lembrar da beleza. Então o artista, quando pinta um quadro, na verdade ele não está pintando uma árvore, ou um cachorro, ou uma paisagem. Ele está pintando aquilo que ele lembra de ter visto no mundo das ideias. Então, talvez para ele Sócrates veio nadando, né, nesse rio aí, assim, de costas, né, para não ter perigo de beber nenhuma gotinha. E essa é a ideia de Platão com relação à forma como você lembra. Então, essas pessoas que beberam pouca desta água são as que realmente você deve prestar atenção, de seguir, porque elas é que são os filósofos, são os mais capacitados. Todos os trechos do Platão são diálogos, Sócrates falando, né? Agora, completemos esta investigação que, conforme pensávamos, nos devia permitir divisar mais facilmente a justiça do homem. Se tentássemos primeiro descobri-la em algum modelo mais amplo que a contivesse. Pareceu-nos que esse indivíduo era a cidade, por isso, fundamos uma tão perfeita quanto possível, sabendo muito bem que a justiça se encontraria numa cidade bem governada.
Vamos trasladar agora para o indivíduo o que encontramos na cidade. E se concluirmos que a justiça é isso, tanto melhor. Contudo, se descobrirmos que a justiça é outra coisa no indivíduo, voltaremos a atenção para a cidade. Pode ser que, comparando essas concepções e pondo-as em contatos uma com a outra, façamos brotar a justiça como fogo de uma pederneira. Em seguida, quando ela se estiver tornado evidente, fixá-la-emos em nossas almas. Glauco, que era o interlocutor dele, é o que se denomina proceder com método. É assim que é preciso agir? Sócrates fala: quando duas coisas, uma maior, outra menor, possuem o mesmo nome, são elas diferentes enquanto possuem o mesmo nome ou semelhantes? Glauco falou semelhantes. Aí Sócrates termina: assim sendo, o homem justo, enquanto justo, não será diferente da cidade justa, mas semelhante a ela. Então veja que a cidade, para ele aqui, é a polis. Não é nosso conceito de cidade, de município, não alcança o que era a polis. É difícil para historiadores, a gente identifica aquele período como helênico, como grego. Eles falavam a mesma língua, eles tinham basicamente as mesmas divindades, mas eles eram separados, eles tinham total autonomia um do outro. Os que os unia era justamente a língua e a religião. O resto era tudo separado. Quem já leu sobre Esparta, a forma como eles eram uma sociedade militarizada, de forma que não havia grande vínculo familiar, porque todos os filhos de Esparta eram de todas as mães de Esparta. Né? Então essa ideia do coletivo é muito forte na Grécia, em geral. Só que de formas diferentes elas são trabalhadas. Em Esparta, uma coisa mais militarizada. Já em Atenas, uma coisa mais família, mas no sentido de todos somos primos, irmãos, e temos que juntos batalhar por uma sociedade mais justa. Veja que ele coloca aqui, isso é o mais importante, Platão coloca para nós, como Sócrates falando: assim sendo o homem justo, enquanto justo, não será diferente da cidade justa, mas semelhante a ela. Então, quando a gente passa por uma injustiça acontecendo na cidade, e a gente acha que aquilo não é nosso, a cidade está sendo injusta, nós também. Né? Lavar as mãos, isso não é minha responsabilidade. Eu estou falando para todo mundo abrir a porta de casa e levar todos os mendigos para dentro de casa. Existem inúmeras formas de uma atuação, até política, mais efetiva, para que se solucione os casos. Não adianta a gente chegar para a gente sacar o dinheiro num banco e ter uma criança dormindo na porta do banco. O que está sendo feito? Então, essa questão de entender que a sociedade, não adianta eu sou justo, eu pago meus impostos em dia, então não tem nada a ver com isso. Se a sociedade não for justa na mesma medida que o cidadão, nem o cidadão é justo, nem a sociedade é justa. Isso que é o que o Platão quer nos dizer. Outro trecho, também da República, onde Sócrates diz: enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos não forem verdadeiramente e seriamente filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem no mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente perseguem um ou outro destes objetivos de modo exclusivo não forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco. Os males das cidades, nem, conforme julgo, os do gênero humano, e jamais a cidade que nós escrevemos será edificada. Eis o que eu hesitava muito em dizer, prevendo quanto essas palavras chocariam o senso comum. De fato, é difícil conceber que não haja felicidade possível de outra maneira, para o Estado e para os cidadãos. Ou todo mundo é justo, ou ninguém é justo. Isso que Platão fala categoricamente. Se você não exigir que tudo funcione para todos, não vai funcionar direito para ninguém. Essa é a grande mensagem de Platão. Ou é para todos ou não funciona. Né? O seu maior discípulo foi Aristóteles. Este sim, um gênio.